A gente viu concepções de leituras, né? A gente viu essas atividades aqui. E esse último linkzinho, nesse último slide, que diz o seguinte, que qualquer texto comporta interpretações que requerem mais do que as palavras que lá estão expressas. Ou seja, a totalidade do sentido do texto tem que ser encontrada também em níveis que transcendem a materialidade do texto. Todo leitor traz para o texto o seu repertório de saber prévio e vai, com isso, realizando inferências ou interpretando os elementos não explicitados no texto e assim vai compreendendo, né? Então, existem níveis de leitura e como existem níveis de leitura, também existem níveis de interpretação de texto, tá? Mas o que danado é interpretar. Eu sei o que é ler e entender um texto, mas eu não sei o que é interpretar. Vamos para cá. Isso aqui a gente fez, né, na aula passada. O que danado é interpretar texto, né? E aqui eu tenho a minha... o que eu coloquei na minha definição. A interpretação de textos, ela envolve a capacidade de chegar a determinadas conclusões após fazer a leitura de algum tipo de texto. Ela é subjetiva e pode variar de leitor para leitor. Então, o que é que a gente pode perceber? A gente percebe que interpretar não é só buscar as informações que estão no texto, né? Interpretar não é tentar adivinhar algumas lacunas do texto. Interpretar é um conjunto. É você ler um texto de forma que você se aproprie desse texto e entenda não só o que está escrito, não, como também o que está nas entrelinhas desse texto, né? O sentido que o autor quis construir, entenda qual é a ideia do autor, qual é o objetivo do autor, se existe objetivo geral ou específico, como ele argumenta, se for um texto argumentativo, quais são os recursos que ele utiliza para escrever o texto dele, e por aí vai, né? Então, interpretar texto é realmente se apropriar e se envolver, abraçar esse texto e buscar o conhecimento que você tem, o conhecimento prévio, que a gente já falou na aula passada, né? Que são todas as informações que você tem armazenadas no seu cérebro, que são adquiridas ao longo da sua vivência de relações com outros textos, né? Você ativar esse conhecimento, entender o texto naquele momento, abraçá-lo e aprender o que ele tem de novidade para você. Né? Então, isso é ler e interpretar. Tá bom? É uma atividade bem complexa. Mas vamos lá. O principal objetivo da interpretação do texto é identificar a ideia principal do texto. O que é que ele quis dizer com isso? Quando isso é feito, é possível localizar as ideias secundárias que podem ser as argumentações, as fundamentações ou exemplificações que irão esclarecer as questões. Né? Fundamentação e exemplificação vocês já estão careca de saber, né? O que é, porque vocês utilizam, né? Quando vocês vão produzir a redação, né? O texto dissertativo argumentativo. Hoje tem água para não ficar rouca. Ontem eu terminei Jean, né? Acho que é. Pra não ficar Jonas, enfim, não sei como é teu nome que tá aqui, eu me esqueci. Mas eu também não tô tendo acesso pra ver. Mas quem não tava aqui ontem, ontem eu terminei a aula rouca, tá? Então hoje pego uma aguinha aqui, legal. E o som ambiente continua, tá, gente? Só pra vocês saberem. Continua o som ambiente de menino, de cachorro e do carro do ovo, que pode passar por aí a qualquer momento. Então, o que é que a gente precisa para fazer uma boa interpretação do texto, né? A gente precisa de dicionário. Por quê? Porque muitas vezes eu estou lendo um texto e eu não sei uma determinada palavra, eu não sei o que significa aquela palavra. Eu posso inferir o significado daquela palavra, né? Baseado no contexto, ter uma noção do significado daquela palavra. Mas eu não posso saber exatamente o que é, ou posso não conseguir inferir o significado por ser um termo muito específico. Então, por ser um termo específico, né, é importante que se tenha um dicionário. Tá, Jaqueline, hoje tá certo, a gente vai ter um dicionário, a gente vai pesquisar, mas na hora do Enem, ó, vou ter que voltar aqui para
autorizar a entrada de alguém. Só um minutinho, tá? Eu disse que não ia aceitar, mas talvez seja alguém que viu a aula ontem. Eu acho sacanagem não deixar entrar. Então, onde eu tava, né? Na pergunta. Tá, Jaqueline, mas a gente vai fazer Enem e quando chegar lá na hora de fazer Enem, a gente não vai estar com o dicionário. Mas veja, nós estamos em fevereiro. Se vocês começarem a adotar a prática de pesquisar no dicionário todas as palavras que vocês não conhecem, e quem sabe até montar um dicionário de vocês, tá? Já que a escrita reafirma o aprendizado. Sempre que vocês encontrarem uma palavrinha que vocês não sabem o significado, vocês pesquisarem esse significado, a gente está em fevereiro ainda. Quando chegar no último fim de semana de outubro, que é a data prevista para o Enem, né, desse ano, a quantidade de palavras que você vai ter aprendido, né, é enorme. Tanto para entender os textos que serão lidos nas provas, quanto para fazer o texto dissertativo argumentativo. Então, olha, que dica maravilhosa, né? Ter o hábito de ler, né, para interpretar. Quanto mais textos você lê, quanto maior a diversidade de textos que você tem contato, melhor vai ser, porque você vai saber discernir, e quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai criando os nossos próprios mecanismos de leitura e de compreensão dessa leitura, tá? Então, é muito massa, beleza? O hábito de ler é sensacional. Ler tirinhas e charges, por quê? Porque é uma leitura rápida e que requer insights também muito rápidos, para você entender ali o motivo e compreender a forma como está sendo construído o humor ali. Você só ri se você conseguir associar ao seu conhecimento prévio, ao contexto, né, que aquelas tirinhas e charges elas foram escritas. Beleza? A gente vai trabalhar com algumas tirinhas hoje no material, no PDF de texto que eu mandei para vocês, tá? Reler o texto quantas vezes forem necessárias. Isso significa ainda que a gente não tem uma maturidade de leitura para só ler o texto uma ou duas vezes, tá? Então, quanto mais você reler um texto, no seu processo de preparação para o Enem ou para qualquer prova que você vai fazer, mais discernimento você vai ter na leitura do próximo texto. Porque os insights, eles vão surgindo a cada leitura. E a cada novo texto que você lê, aqueles insights que você teve na leitura do texto anterior vão estar presentes, vão estar implícitos, né? Vão estar interiorizados no teu inconsciente. E grifar as partes importantes do texto. Isso é uma super estratégia, tanto para preparação, quanto quando vocês estiverem fazendo prova. Tá? Grifar essas partes importantes do texto, que vocês acham que é a ideia central, né, que talvez esteja explícita lá no texto, é importantíssimo para entender o texto. Tá? Então, estratégia que você pode utilizar tanto no processo de preparação para a prova, tanto quando vocês estiverem estudando, quanto no dia da prova. Então, isso daqui, essas dicas, elas são dicas de ouro, né? Parece uma banda de dica idiota, mas que, na verdade, são dicas que, se você praticar realmente, você vai evoluir muito, né, no teu nível de estudo de leitura e, consequentemente, de interpretação de texto. Porque a interpretação de texto nada mais é do que a consequência de uma leitura bem feita, tá? Menino, gostei desse negócio. Interpretação de texto nada mais é do que a consequência de uma leitura bem feita. Alguém, por favor, manda isso para mim no WhatsApp. Eu não tinha pensado sobre esse ângulo, né? E isso daqui vai para um livro depois. Vamos embora. E isso é meio que um testezinho para você fazer, enquanto eu estou explicando, em que nível você acha que está e em que nível você precisa chegar, tá? Eu acredito que vocês estão no terceiro nível, né? Se não estão, é para pelo menos estar nele, né? Porque o quarto nível é muito avançado e aí só quem tem uma experiência vasta de leitura é que consegue estar nesse quarto nível, tá? Então, o nível de interpretação elementar. Nesse nível, há pouco envolvimento intelectual e está relacionado a leituras rápidas, de fácil entendimento. Sabe o que é isso? Esse nível de interpretação elementar, a gente faz muito com edital de concurso, com manual de texto. A gente vai lá só para pegar uma ideia básica mesmo, né? Quer dizer, não é nem para pegar uma ideia básica, porque isso já é nível de interpretação de extensão. É só para dizer mais ou menos de que fala, né?
Então, nessa fase o leitor é capaz de responder qual o conteúdo do texto, mas sem se aprofundar mais. O nível de interpretação de expansão, né, é o segundo nível de que a gente tem de interpretação e antes de ser de interpretação, é o segundo nível de leitura que a gente possui. A gente vai subindo os níveis. Nesse patamar, o leitor, né, a interpretação, age como um detetive para interpretar o texto. Lê mais de uma vez, analisa as frases, entende o contexto, não é contexto não, tá, gente? É contexto, e etc. A pessoa ainda não está totalmente envolvida na leitura, mas já se aproxima mais do conteúdo do texto. Beleza? Meio que aquela prática que eu falei ontem, né? Do scanning. Você vai ali no texto procurar uma determinada informação. Então tem muita gente que vai só lá no texto procurar a interpretação. Tipo, aquela história do Pedro Álvares Cabral, né? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Pergunta de interpretação. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Isso é o nível de interpretação de inspeção, tá? Inspeção. E aí a gente tem o terceiro nível, né? Que se Deus quiser o computador vai mostrar, que é o nível de interpretação analítica, que é o nível que vocês, o nível mínimo que quem vai fazer o Enem deve estar. Beleza? Nesse nível você já está completamente envolvido com a leitura. Você leu e se apropriou do texto. Reconhece a história, entende o que o escritor quer dizer, compreende a estrutura do texto e consegue conectar esse conhecimento com outras informações conhecidas por ele. Né? Que é a questão de ativar o teu conhecimento prévio, né? O teu conhecimento de mundo. Dessa forma, já é possível ter uma opinião formada sobre o texto. E isso a gente vai fazer na atividade que vem depois disso aqui, né? Tentar encontrar alguns elementos analíticos do texto. Não são aqueles elementos que estão só na superfície, né? E se estão na superfície, eles têm uma função ali. E a gente precisa identificar essa função na superfície textual. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer essa atividade. É bem tensa. Bem intensa, tá? Não é tensa não, bem intensa. E acho que vocês não vão gostar de início, mas que à medida que a gente for se apropriando do texto, a gente vai gostar bastante. E a gente tem um outro nível de interpretação, que é o top, super, hiper, mega, ultra nível, né? Você aqui é um leitor extremamente eficiente e proficiente. Nele o leitor consegue ir além de ler o texto e interpretar em todos os níveis acima. Consegue comparar o texto com outros textos já lidos e, com isso, visualizar o assunto por diversos ângulos. Assim, o leitor pode chegar a novas conclusões que muitas vezes não se encontram nem nos próprios livros. A gente diz o seguinte na academia, isso é nível de leitura acadêmica, tá, gente? Isso é o nível de leitura que vocês precisam para entrar na academia. Mas nem todo mundo possui, né? A grande maioria está nesse nível de interpretação analítica e se tiver, tá? Esse nível de interpretação sinóptica, ele é maravilhoso. Aí quando você pega o mesmo tema, né, textos diversos sobre o mesmo tema, opiniões diferentes, você lê tudo e cria a sua opinião, tá? E isso vai de uma máxima que a gente usa muito na academia. Vocês que estão pleiteando entrar na universidade, a gente usa muito isso. Quando você fala alguma coisa que você leu de alguém, aquilo ali não é seu, aquilo ali é de alguém. Por isso que a gente precisa das aspas ou dizer quem foi que disse no texto dissertativo argumentativo, tá? Mas, quando você lê vários textos e você consegue tirar alguma conclusão dali e chegar a uma conclusão mesmo, né? Você tira uma conclusão e chega a um determinado nível de entendimento, né? Explana aquilo ali, ele não é mais do outro, ele é seu, porque você partiu de muitos para chegar a essa opinião, sabe? E uma coisa que eu acho bem engraçada também e que eu tenho que criticar e que isso é motivo também para analisar, né, na correção do Enem, isso já é um outro projeto de pesquisa que eu tenho, mas que eu posso até falar isso para vocês, é a questão dessa interpretação sinóptica, que também pode ser escrita sinóptica e também pode ser leitura sinóptica, tá? Quando vocês chegam nesse nível sinóptico, é engraçado que
Se o corretor ele não tiver conhecimentos prévios daquilo que você está falando, ele vai achar que você não tem repertório, que o teu repertório não está ali e que você não tem e vai te dar nota baixa, sabe? Vai tirar a tua nota de repertório. Aconteceu isso comigo, vou contar para vocês. Por que é que eu tô fazendo eu desenvolvi essa pesquisa? Porque eu fui tentar tirar a nota 1000 no Enem, tá? Em 2019. Eu não tirei, né? A nota 1000. Por quê? Porque eu fui também com a intenção de testar uma outra possibilidade, que é a seguinte, que seria a questão da escrita sinóptica mesmo, né? Eu tenho um certo nível de conhecimento e eu escrevo sobre esses níveis de conhecimento, e quem tem conhecimento vai saber que eu estou falando, por exemplo, de teoria pós-colonial, vai saber que eu estou falando de pós-modernismo, vai saber que eu estou falando de muitas coisas que estão ali. Então, meu repertório, ele não precisava estar escrachado dentro da redação. Ele poderia estar implícito e o corretor ativar os conhecimentos prévios dele. O que é que acontece? Nós temos corretores despreparados, isso foi a conclusão que eu cheguei, tá? Ou aqueles corretores que corrigiram a minha redação, porque não foi um 10. Né? E minha correção estava a nível de 10, tá? Só por não ter, só pecou, entre aspas, que eu não acho que isso seja um pecado, né? Por ter uma escrita sinóptica e não uma escrita analítica. Né? Que na redação vocês precisam ter uma escrita analítica. No Enem, para interpretar os textos do Enem, vocês precisam de uma leitura analítica. E de uma interpretação analítica também. Essa interpretação sinóptica, ela não é cobrada. Mas que eu acho de extrema necessidade que seja. Sabe? E nem no Enem, nem na correção do Enem, os corretores eles têm noção disso. Só é pedido uma questão analítica. Isso é tema para um artigo científico, tá, gente? Para falar isso para vocês. É tema de artigo científico. E eu vou fazer um. E vou sugerir ao MEC que treine melhor os corretores. Mas enfim, tudo para mim é projeto de pesquisa, né? Vocês já perceberam. Porque tudo eu pesquiso, tudo eu analiso. Né? Para poder trazer o melhor para os meus alunos. E aí a gente tem um textinho, né? Isso é só o título do texto, beleza? E diz que é uma carta ao leitor, tá? É um gênero textual chamado carta ao leitor. O que é uma carta ao leitor? É um texto dissertativo argumentativo, tá? Mas ele tem um objetivo específico. Não é resolver um problema da sociedade, é se comunicar com o leitor. Quem é que escreve a carta ao leitor? É geralmente o editor ou o editor-chefe da redação da revista, né? E essa carta ao leitor é uma tentativa de convencer o leitor a ler as notícias da revista e principalmente uma reportagem que o editor acha que é muito importante na revista, tá? Então, carta ao leitor é um texto dissertativo argumentativo que tem como objetivo convencer, não é conhecer, convencer o leitor a aprender, né, a ler o texto ou os textos da revista ou aquela matéria em específico. É uma tentativa de convencer o leitor, tá? O público-alvo dele são os leitores da revista, nesse caso a revista Veja. E aí a gente tem tem um nomezinho isso aqui, que a gente usa no jornalismo. Quem faz crítica literária sabe esse nomezinho, eu sei. Né? Enfim, não lembro. É o topo, assim, é o que chama, né, o título, Carta ao Leitor, Retórica do Caos. O que seria essa retórica do caos? Então a gente precisa fazer algumas coisinhas na leitura para a gente começar a entender o texto. O que seria essa retórica do caos? Retórica é falar, né? A fala do caos, na verdade, retórica, ela usa várias outras coisas, não é uma palavrinha para ser pesquisada no dicionário para vocês, né, caso vocês não saibam. Retórica não é só fala. Retórica é posicionamento. É o tom da voz que eu uso, se eu elevo, se eu baixo, como é que eu olho para a pessoa, como é que as minhas mãos estão. Então é um conjunto, é como eu faço para me comunicar e para transmitir uma mensagem de forma oral. Tá? Isso é retórica. Então a retórica do caos são esses comportamentos aqui para criar o caos. Né? E aí vamos ver a manchete. Né? Aí, que é isso aqui? Oxente.
Isso, vamos lá. A extinção quase completa da civilidade, civilidade do discurso político. O que é esse caos? É que o discurso político, ele não é mais tão civil assim, né? Tão como é que eu posso falar? O discurso político, ele não é mais tão pacífico, tão diplomático assim, né? Então, a extinção quase completa dessa civilidade no discurso político é, sem dúvida alguma, um dos resultados mais infelizes da radicalização atual. A gente sabe que isso foi escrito em 2018, né? Às 7 horas do dia 14 de setembro. Nós estávamos em plena disputa eleitoral, né, da presidência. Polaridade, PT e Bolsonaro, né, porque hoje é sem partido. Era essa a polaridade. Né? Ou eu voto em Haddad, ou eu voto em... Na verdade, nem era em setembro isso, né? Isso foi depois de outubro. Mas estava aquele discurso, qual seria Ciro, Haddad e Bolsonaro, que eram os mais concorridos e tudo mais, né, para a presidência. E aí é nesse contexto, tá? Tá vendo como é importante a gente retomar esses elementos pretextuais, né? O título, a manchete, que não é o texto em si, a data, né, para eu saber mais ou menos qual era o contexto. A gente estava nesse contexto, tá? Então vamos lá, vamos ler o texto agora em si, que tem 12 ou são 13 perguntinhas para a gente responder. E aí se preparem, porque eu vou querer ouvir a voz de vocês, tá? Não me façam responder aquilo sozinha, não. Vamos analisar o texto. A gente vai tentar fazer isso em uma única leitura, tá? Vamos lá. Para quem não conhece, tá, a revista Veja, quem não manuseia, toda a edição da revista Veja, todo o número, né, da revista Veja, toda a publicação, ela tem umas páginas amarelas, que é uma entrevista de alguém à Veja, tá? E geralmente é sobre algum assunto que está movimentando a cena nacional, seja ela sobre perspectiva política, social, religiosa, enfim, vários temas, tá? Então, na entrevista das páginas amarelas desta edição, ou seja, eu já preciso retomar aqui, né, o meu conhecimento prévio, que são essas páginas amarelas. Desta edição de Veja, o cientista político José Álvaro Moisés alerta para os riscos de retrocesso na democracia, no Brasil e no mundo, e aborda um tema que anda um tanto obscurecido pelas paixões, a erosão da civilidade no debate político. Diz ele, na democracia, o homem público tem responsabilidades, e uma delas é defender a solução pacífica dos conflitos políticos e sociais. Líderes democráticos são responsáveis, ou deveriam ser, pelo clima de entendimento entre os diferentes. A avaliação veio no momento da entrevista em que Moisés analisava a responsabilidade de Jair Bolsonaro no acirramento da radicalização que domina o ambiente político no país, cuja expressão mais dramática ocorreu no atentado contra a vida do deputado. Eis o ponto central. A extinção quase completa da civilidade do discurso político é, sem dúvida alguma, um dos resultados mais infelizes da radicalização atual. Primeiro, porque os efeitos da incivilidade, venha ela na forma de insulto, grosseria ou ameaça, são incontroláveis, como se comprovou no próprio atentado. Segundo, porque a incivilidade é contagiosa como um vírus. Sua capacidade de contaminar todo o ambiente político é enorme. Basta ver no que se transformou o debate público no Brasil. O ex-presidente Lula e o petismo, de modo geral, abriram a porteira para a demonização desbragada dos adversários. Outra palavrinha para pesquisar, desbragada, dos adversários,
que foram transformados em inimigos. O estímulo ao antagonismo extremo, evidente na oposição entre nós e eles, simplesmente adoeceu o país. Pela mesma porteira aberta pelo consórcio Lula-PT, entraram Bolsonaro e seus cúmplices ao barbarizar no vocabulário do insulto e pregar como se a política fosse a continuação da guerra por outros meios. O extermínio físico do inimigo, quando são denunciados pelo extremismo, recorrem invariavelmente à mesma ladainha. Ou foram mal entendidos, ou era só uma brincadeira. O Brasil não está entrando nesse pânico desavisadamente. Nos Estados Unidos, o exemplo atual do presidente Donald Trump é mundialmente conhecido. O líder americano chama imigrantes ilegais de assassinos e estupradores. Xinga jornalistas e adversários políticos de loucos, corruptos, fracassados. Com o desprezo pela liturgia moral do cargo que ocupa, abusa de um linguajar chulo que a maioria das famílias não permite que se use à mesa do jantar. Se a política no Brasil, nos Estados Unidos e em tantos outros países já se encontra em nível abissal de descrédito, nessa retórica sulfúrica reduz mais as chances. Essa retórica sulfúrica reduz mais as chances de que a democracia continue a triunfar. Como adverte Moisés em sua entrevista publicada nesta edição, a democracia não é um projeto acabado. Publicada em Veja, 19 de setembro de 2018, edição 2600. Tá? Então, a gente pode perceber, né? A gente leu o texto, a gente entendeu o texto, né? A gente percebe que o texto, só trazendo algumas linhas gerais, tá? Porque a gente vai responder as questõezinhas que tem aqui. A gente percebe que o texto, ele fala da situação política no Brasil, principalmente a corrida presidencial, né? Que existe aqui no Brasil também, né? Fala que esse discurso, e o discurso utilizado pelas duas extremidades políticas brasileiras hoje, né? Que é os seguidores de Lula e os seguidores de Bolsonaro, como esse discurso ele está despolitizado, né? Como é que despolido, digamos assim. Não existe mais um cuidado em tratar o outro, um respeito pela fala do outro, não. É para esculhambar mesmo, e assim, ninguém se preocupa em falar palavrão nem nada, mesmo que a gente esteja falando do país, né? E da instituição Presidência da República. Que a Presidência da República não representa uma pessoa, né? É uma pessoa que representa isso, né? Então, enfim, algumas considerações pessoais a fazer, mas que não cabem ao momento. Então, o emissor, né, o escritor, ele fala sobre isso. E que isso muito afeta o processo democrático. Porque a democracia nada mais é do que o respeito, né? Você pode fazer, eu respeito isso, né? É isso que é a democracia, né? Você pode escolher o candidato que você quiser e você tem que ser aceitado por isso, né? Isso é democracia, é o respeito ao próximo, né? Mas enfim, que não está sendo tão democrático assim, tá? Então vamos lá. A gente tem 10 aqui e tem 3 aqui, tá, gente? São 13 perguntinhas. E aí vocês podem ativar os microfones, tá? Por favor, não me deixem falando sozinha aqui. A partir da leitura do texto, pensemos as seguintes questões. 1. Qual é a ideia central do texto? Alguém pode me falar? A ideia central do texto é falar sobre essa questão política mesmo, né? A ideia central está, inclusive, aqui na manchete, ó. Que é uma opinião do entrevistado, tá? Falar sobre a extinção quase completa da civilidade no discurso político, tá? E que isso é um dos resultados mais infelizes da radicalização atual, tá? Essa é a ideia do texto, a ideia central. Aí vamos para cá. A gente tem uma segunda questão. Qual é o objetivo geral do texto? Galerinha, seria bom
vocês participarem. Vocês participarem, tá? Seria muito bom. Porque vocês começam a pensar. Faz o seguinte, todo mundo tem o meu WhatsApp. Eu não tô vendo os chats, mas vocês podem vir no meu WhatsApp e mandar mensagem. Tá aí escrita. Eu vou esperar, são 10h32, eu vou esperar vocês pensarem nesse objetivo geral do texto. Vocês também têm material aí. E eu vou esperar, né? Vou dar 2 minutinhos para que vocês pensem, tá? Uma coisa, gente, é a ideia central do texto. Outra coisa é o objetivo do texto. O objetivo tem muito mais a ver com a finalidade do texto, tá? Do que com o conteúdo mesmo do texto. O objetivo do texto. Posso falar? Vou falar, tá? Para vocês uma coisa. É o seguinte. Quando a gente fala de objetivo do texto, diz muito mais sobre o tipo de texto, sobre o gênero textual, do que propriamente sobre o conteúdo do texto, tá? A ideia central, tá? Como é que se diz? A ideia central é justamente essa que Nilson colocou aqui, tá? Seria convencer o leitor da falta de civilidade e analisar o processo de sua deteriorização no contexto da disputa da corrida eleitoral, né, em 2018. Né? Já o objetivo geral do texto tem muito mais a ver com o gênero textual. Qual é o gênero textual do texto? É uma carta ao leitor. Se é uma carta ao leitor e ela está no início de uma revista, toda carta ao leitor está bem no início de uma revista, tá? Que é para apresentar a revista. É tipo um editorial, só que mais, digamos, personalizável, digamos assim. Então, o objetivo geral do texto é persuadir o leitor a ler a entrevista. É esse o objetivo geral do texto. É persuadir o leitor a ler a entrevista. E o que é que ele faz? Ele aborda... Aí eu não vou falar mais nada. Pronto. E agora, quais são os objetivos específicos do texto? O que é? Como é que o autor faz para atingir o objetivo geral do texto, que é convencer o leitor a ler o texto. Né? A ler esse texto não, a ler a entrevista. Quais são os objetivos específicos? Aí eu posso voltar ao texto. Então, o objetivo específico do texto não é informar. Por quê? Porque é uma carta ao leitor. O objetivo de uma carta ao leitor é persuadir o leitor a ler alguma coisa na revista, no livro que está ali, ou qualquer outra coisa. Tá? Esse é o objetivo geral. Não é informar. Quem tem o objetivo de informar são as notícias, as reportagens, não a carta ao leitor. Vamos lá. Ele dá uma opinião. Tá? Ele cria uma situação, o autor, ele cria uma situação. A gente vai observar agora a manipulação do discurso dele, tá? Eu vou voltar e vou analisar com vocês a manipulação do discurso dele. É por isso que eu quero fazer um mini curso de operador argumentativo. Bora lá. Vamos analisar a forma como ele argumenta, né? Como ele tenta criar uma opinião pública em relação a determinado assunto. Observe as afirmações dele. Se o computador permitir, né? É isso. Vamos lá. Na entrevista das páginas amarelas dessa edição de Veja, o cientista político José Álvaro Moisés alerta para os riscos de retrocesso na democracia, no Brasil e no mundo. Beleza. Aborda um tema que anda um tanto obscurecido pelas paixões. Certo, o tema que anda obscurecido pelas paixões. É a polarização, tá? Que existe entre o PT, entre Lula e Bolsonaro. Eu não vou falar de partidos porque eu não sei qual era o partido de Bolsonaro na época. Né? Se Nilson souber e estiver me escutando aí, por favor, me diga, porque eu não sei não. Então, mas tinha aquela polarização, né? Então, ele diz que o tema está obscurecido
por causa dessas paixões causadas pela polarização. E o tema é o seguinte: a civilidade no debate político. Tá? E aí diz ele, o que é que ele faz aqui? Ele pega umas ferramentas, ele usa de ferramentas argumentativas. Ele pega partes do próprio texto da entrevista das páginas amarelas, né? Que está sendo entrevistado o José Álvaro Moisés, e o José Álvaro Moisés diz que na democracia o homem público tem responsabilidades, e uma delas é defender a solução pacífica dos conflitos políticos e sociais. Líderes democráticos são responsáveis, ou deveriam ser, pelo clima de entendimento entre os diferentes. Até aí, tudo bem. Ele é um cientista político, ele tem autoridade para falar sobre isso. Ele não está botando opinião nenhuma no nosso discurso, tá? Mas aí vem para cá. A avaliação veio no momento da entrevista em que Moisés analisava a responsabilidade de Jair Bolsonaro. A avaliação veio no momento da entrevista em que Moisés responsabilizava a responsabilidade de Jair Bolsonaro no acirramento da radicalização que domina o ambiente público no país, cuja expressão mais dramática ocorreu no atentado contra a vida do deputado. Beleza. Pode ser, isso aqui poderia estar falado lá na entrevista, tá? Mas ele utiliza isso daqui, né? Esse argumento, ele contextualiza. Veja, ele retira a fala do José Álvaro Moisés na íntegra aqui. Mas a partir daqui, de avaliação até deputado, é a escrita do editor. Então, eu não tenho essas páginas amarelas para ler. E eu preciso me certificar se ele realmente fala isso. Mas aqui ele cria uma noção, tá? Aqui ele cria um ideal. Não estou defendendo ninguém politicamente, tá, gente? É o que o texto está falando. Nem estou defendendo, nem estou acusando. Tá? Não tem minha posição política aqui, não. Vale reiterar. A avaliação veio no momento da entrevista em que Moisés analisava a responsabilidade de Jair Bolsonaro no acirramento da radicalização que domina o ambiente político no país e cuja expressão mais dramática ocorreu no atentado contra a vida do deputado. Tá, o deputado, ele recebeu um atentado à vida dele. Foi uma facada séria. Ele ficou com uma bolsa de colonoscopia, enfim, aquela bolsinha que bota de lado, para que o paciente ele defeque na bolsinha e não pelas vias normais, né? Porque o intestino ele foi prejudicado, ele precisava se curar, então foi sério o que o deputado teve, né? E o próprio deputado, ele foi vítima de alguma coisa e ele é acusado aqui da responsabilidade. Certo, Adriele? A rede caiu. Então, ele culpa, na verdade, né, o deputado por ter acirrado na radicalização que domina o ambiente político no país. Ou seja, ele foi atentado, ele recebeu um atentado à morte e é culpado, né, por agora entrar com uma nova ofensiva, com um discurso diferente, né? Enfim, se isso é certo ou errado, cabe ao leitor julgar, né? Não sou eu estou observando aqui a manipulação que ele está fazendo, né? A argumentação, vamos dizer assim. A argumentação é quando você argumenta sobre algum fato, alguma coisa social, sem acusar ninguém, mas aqui ele está levantando nomes, tá? Por isso que eu estou falando manipulação. Aqui, eis o ponto central. A extinção quase completa da civilidade no discurso político é, sem dúvida alguma, um dos resultados mais infelizes da radicalização atual. A falta da extinção da civilidade no discurso político. Beleza. Primeiro, porque os efeitos da incivilidade... Aí, quando ele coloca a fala aqui do deputado, né, do Jair Bolsonaro, ele coloca a fala dele aqui. E depois disso, ele usa esse discurso aqui, é como se a responsabilidade no Brasil fosse exatamente essa. Entende? Veja como ele manipula. Quando a responsabilidade
no Brasil, por estar acontecendo essa situação, seja o próprio político, né, que ele fala aqui. Aí ele vem para cá. Aí ele fala aqui no final de que tanto o Lula quanto o Jair Bolsonaro, né, o Lula abriu as porteiras, né, para essa questão da incivilidade no discurso, e Bolsonaro foi atrás. Né, ele fala aqui, o ex-presidente Lula e o petismo de modo geral abriram porteira para demonização desbragada dos adversários e foram transformados em inimigo. O estímulo ao... Deixa eu aqui sair. Bora não sair. O estímulo ao antagonismo extremo, evidente na oposição entre nós e ele, simplesmente adoeceu o país. Isso é a opinião do autor, tá? Em relação ao que está acontecendo. Vamos para o próximo. Pela mesma porteira aberta pelo consórcio Lula-PT, entraram Bolsonaro e seus cúmplices ao barbarizar no vocabulário o insulto e pregar como se a política fosse a continuação da guerra por outros meios. O extermínio físico do inimigo. Tá, mas veja como ele distorce as coisas aqui. A gente está se atendo a fatos, tá? Mais uma vez, eu não estou com ideologia política aqui. Eu só estou me atendo a fatos. Tem o candidato aqui, o Bolsonaro, e seus cúmplices, ao barbarizar o vocabulário e o insulto de pregar como se a política fosse a continuação de uma guerra por outros meios. Guerras por outros meios. O extermínio físico do inimigo. Ele coloca o nome Bolsonaro e o extermínio físico do inimigo no mesmo período. O que meio que associa ao Bolsonaro. Só que ele é que foi vítima, sabe? Percebe a forma de argumentar aqui, para não falar de manipulação? Quando são denunciados pelo extremismo, recorrem invariavelmente à mesma... Olha a palavra ladainha. Ladainha, eles poderiam utilizar qualquer outra palavra, mas ladainha dá um sentido de chato, de repetição. Tem coisa mais chata do que uma ladainha? Aquela repetição por horas e horas, aquela coisa toda, é extremamente chato, né? E aí ele usa ladainha. Ou ele poderia usar desculpa, ele poderia usar vários outros textos, várias outras palavras que poderiam ser, que trazem o mesmo significado. Mas ele utiliza a ideia a palavra ladainha, que é uma coisa chata, que foram mal entendidos ou era só uma brincadeirinha. A forma como um autor ele coloca as palavras dentro do texto diz muito, né? A forma como o autor coloca e as palavras que são colocadas também diz muito sobre o texto, sabe? Diz muito sobre o autor, diz muito sobre a intenção do autor com o texto, tá? O Brasil está entrando nesse pano não está entrando nesse pântano desavisadamente. Isso é opinião também. Porque, segundo ele, tem o caso de Trump, né, nos Estados Unidos. Tá? Então, isso é a opinião dele. Tá? Com desprezo pela liturgia moral do cargo que ocupa, abuso de um linguajar. Se a política no Brasil, né, isso aí passa, vamos para cá. Se a política no Brasil, se a política no Brasil, nos Estados Unidos e em tantos outros países já se encontra em nível abissal de descrédito, essa retórica sulfúrica, né, ele usa o sulfúrico, que é um ácido, né? Essa acidez na retórica em xingar e ferir o outro, reduz as chances de que a democracia continue a triunfar. Isso aqui também é a opinião dele, tá? Como adverte Moisés em sua entrevista publicada nessa edição, a democracia não é um projeto acabado. Eu queria saber, eu como corretora, eu queria saber o que tem alguma coisa a ver com a outra, né? Quando ele fala que a democracia não é um projeto acabado e relaciona tudo isso, né? Mas enfim, a gente teria que ler o texto, né? Mas dá pra gente entender mais coisas. Então, quando a gente vem pra cá, qual é o objetivo geral do texto? Convencer o leitor a ler as páginas amarelas. Quais são os objetivos específicos? Ele traz, né? Os objetivos específicos é contextualizar o leitor nessa questão dessa corrida presidencial, do linguajar,
né, do que está sendo utilizado, né, de endeusar ou demonizar alguns personagens dessa corrida presidencial, para que juntos, né, tudo isso convença o leitor a ir para a leitura da entrevista, tá? E como é que o texto está estruturado? Todo texto, ele possui estruturas, tá? O texto tem uma introdução e tem uma conclusão. Ele fecha a conclusão com um elemento, com uma citação aqui, ó. Cadê? Ele fecha a conclusão com uma citação e ele abre o texto já anunciando praticamente o objetivo dele, né? Ele diz que na entrevista das páginas amarelas da edição da Veja, o cientista político ele faz uma abordagem mais ou menos do que é que ele quer. Ele não quer convencer você a ler a notícia, né, a ler as páginas amarelas, então ele faz um resumo mais ou menos do que está sendo, do que ele quer que você leia, né? Ele fala disso aqui. Depois, né, isso é a introdução dele. E ele justifica isso daqui, né, essa citação dele aqui depois, né? Isso é a introdução. Tem o desenvolvimento, né? Que ele vai levantar argumentos, fatos, ferramentas argumentativas, né, que embase essa tese dele, né, de que a extinção quase completa da civilidade no discurso político é um dos resultados mais infelizes da radicalização atual. Essa é a tese dele nesse texto, que ele não apresenta na introdução, porque uma carta ao leitor não é um texto dissertativo argumentativo desses cobrados no vestibular, né? Então, ele coloca a tese dele aqui e ele vai levantar argumentos aqui, tá? Argumentos aqui, argumentos aqui, e aqui ele traz outros argumentos e fecha o texto. Vamos para cá. Existe alguma fala no texto que você concorde? Né? Algumas coisas eu concordo, mas isso aí vocês vão fazer em casa, tá? Porque a gente ainda tem que pegar as atividades ali. Vou pegar umas 5 ou 6 questões, ou 10 questões ainda. Tá? Então, isso aqui, Alana, você vai responder em casa, né? Mas, existe alguma fala no texto que você concorde e que você discorde? Para mim, existe algumas que eu discordo e existe algumas que eu concordo, claro, ali no texto, plenamente. Mas não é minha função aqui dar a minha opinião. Mas isso daqui ela é importante para que você dialogue essas questões, tanto essas aqui quanto essas, elas são importantes para que a gente dialogue com o texto e entenda esse texto, para que a gente abrace esse texto e consiga interpretá-lo da melhor forma possível. Então, qual é o problema apresentado no texto? O problema apresentado no texto a gente já sabe, já está escancarado, que é a falta de civilidade no discurso político. O autor propõe solução? Não. Ele não propõe solução. Qual era a solução que você proporia? Né? E aí, o que você diria que seria? Né? Isso aí você pode fazer na sua leitura. E isso daqui não serve só para uma carta ao leitor, tá? Essas questões. Isso serve para todo e qualquer texto que você se pretenda ler. Com o tempo, essas questões que você está levantando, elas vão estar implícitas no teu cérebro e quando você for ler um texto, você vai tentar responder essas questões para entender o texto. Né? Existe alguma ideologia que norteia o texto? Lembra que a gente viu a aula passada que toda ideologia, todo texto, ele vem norteado por uma ideologia? Né? Todo texto vem. Bula de remédio não vem não, mas é uma ideologia, não sei, é uma ideologia diferente da bula de remédio manual, né? Mas todo texto, a maioria deles, eles vêm norteados por uma ideologia, tá? E aí a gente tem mais essas 3 perguntinhas. Quais as ferramentas argumentativas existentes no texto? É um texto argumentativo. Então, quais são as ferramentas argumentativas que existem nesse texto? A gente viu lá, né? Existem citações, existem fatos, existe contextualização, né? E existem muitas citações, diretas e indiretas. E aí, 3 palavras-chave que compõem o sentido do texto, né? Isso é muito pessoal também, isso vai da interpretação. A gente sabe que a interpretação ela é pessoal, mas que é importante a gente salvar nessas 3 palavras-chave
né? Para mim ficou muito marcado, eu como leitora, para mim ficou muito marcado 3 palavras-chave: discurso, essa acidez no discurso pode ser uma palavra-chave, o nome lá do cientista político, né? E democracia. Para mim isso ficou muito marcado, né? Então, para outras pessoas pode não ser isso. Mas o importante é que essas palavras-chave, elas sirvam para você retomar o texto na memória, tá? E um resumo do texto em 5 linhas, no máximo. Isso você faz, né? Sempre que você lê um texto, você tenta fazer esse resumo, que é para se apropriar do texto. Depois não vai ser necessário que você faça esses textos, tá? Esses resumos. E aí nós temos as referências, continuam as mesmas, tá? As outras estão aqui, a Veja, que eu coloquei a referência no próprio texto, né? E o resto é meu, tá? Que eu coloquei aqui, beleza? E aí a gente vai agora para as questões, Alana. E você vai me dando as respostas aqui, tá? Vou pegar para cá. E a gente vai trabalhar as 10 primeiras questões. Você vai pegar, a gente vai pegar as 10 primeiras questões e depois as outras 13, que são 23 questões, se eu não me engano, vão ter que ficar com você. Aí você vai responder e vai mandar para mim, tá? Vamos para cá. Questão do Enem 2013. Adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo tem sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. Observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. No Rio de Janeiro, pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como marca da nova geração, a preguiça. 100% das meninas que participam do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor, acredita Cláudia Kuzer, endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual, as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes, exemplifica Cláudia. Aí a gente tem a questão, né? Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações apresentadas nos textos indicam que a falta de atividade física, somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. A diminuição do consumo de alimentos, fontes de carboidratos, combina com o maior consumo de alimentos ricos em proteínas, contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado o acesso ao consumo de sais, tem tornado escasso o consumo de sais e açúcar, o que prejudica o equilíbrio metabólico. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes. A prática regular de atividade física é um importante fator de controle da diabetes entre a população adolescente, por provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica. Letra A, eu também acho.
Quer dizer, eu também acho que não, é a letra A, né? Vamos marcar aqui. A letra A. Isso aí. Vamos para a próxima. Branco não, quero um amarelinho. Isso. Vamos para a próxima. Amarelinho, isso. Segundo, Enem 2012. A gente tem aqui, né, um textinho visual e verbal que diz o seguinte: garanta. Isso aqui é o planeta Terra, tá? Pelo menos eu acho que é uma alusão ao planeta Terra. Garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. É a do planeta Terra que caiu, né? Aí tem aqui. A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos, né, imagens e texto, na constituição de seus textos. Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais, evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis, aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo, abraçar a campanha desenvolvendo projetos sustentáveis, consumir produtos de modo responsável e ecológico. E aí, ela? Alternativa é isso sim. Marcar aqui. Questão 3. A gente tem uma tirinha de Mafalda, né? É aquilo, as tirinhas, elas ajudam na interpretação de texto. Vamos lá. Ela tá ali olhando o dedo indicador dela, né? E diz: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Será? É engraçado, né? A associação dela de uma coisa com a outra. Só que a gente não sabe, né? Que a gente sabe que não é esse o indicador de desemprego. Mas vamos lá. Mafalda emprega o mesmo valor semântico para o vocábulo indicador no primeiro e no último quadrinho. B. Mafalda não sabe a importância do dedo indicador. C. A expressão dedo indicador é utilizada de maneira metafórica pelo autor da tirinha. D. Mafalda ainda não sabe exatamente o significado da expressão indicador de desemprego. E. Apesar de ser uma criança, Mafalda já percebe as injustas relações de trabalho estabelecidas entre patrões e operários. E aí? C. Sim, deixa eu ver aqui. Sim. É utilizado de maneira metafórica pelo autor da tirinha. Vamos lá, alternativa C. Essa daqui de Calvin, né? Ficou todo colocado aqui, mas a sequência é essa, tá, gente? Por que a gente brinca de guerra e não de paz? Por que a gente brinca de guerra e não de paz? É porque não temos bons exemplos. Eu serei o americano destemido, defensor da liberdade e da democracia. E você pode ser o opressor comunista, ateu e asqueroso. Aí Calvin fala ainda, né? Estamos em guerra, então quem for atingido por um dardo morre e o outro lado ganha, tá? Aí Haroldo responde, fechado. Já, VAP, né? Os dois. Aí Calvin fala, né? Brincadeira idiota, né? Na verdade, pelo que a gente pode perceber aqui, todo mundo sai perdendo, né?
Vamos para cá. A partir da leitura da tirinha de Calvin Haroldo, a criação do desenhista Will Watterson, é possível inferir apenas a linguagem verbal é predominante, sendo assim, a linguagem não verbal não auxilia na construção dos sentidos da tirinha. B. O desenhista, por meio da personificação da personagem Haroldo, discute sobre a importância da indústria da guerra para a promoção da paz mundial. C. A ironia é a figura de linguagem predominante na linguagem verbal, presente nas falas de Calvin, no terceiro e no quarto quadrinhos. Por meio de metáforas, Bill Watson faz uma dura crítica à indústria norte-americana de guerra. D. A linguagem verbal não contribui para o melhor entendimento da tirinha, pois todo o efeito de humor está contido na linguagem não verbal, por meio de expressões explícitas por Calvin e Haroldo, como no último quadrinho. E aí? E aí, galerinha? Qual a alternativa correta? Vamos fazer por exclusão? Tá, pera, veio. O desenhista, por meio da personificação, discute sobre a importância da indústria de guerra para a promoção da paz mundial. Será? Porque aqui, ó, a gente tem na tirinha o seguinte. O que Calvin fala, né? Eu serei um americano destemido, defensor da liberdade e da democracia. E você pode ser um opressor comunista, ateu e asqueroso. Beleza. E o americano tem a indústria de guerra. O cara comunista não tem. E no final da conta, os dois são atingidos. Então não tem tanta importância assim, né? Para a paz mundial, a guerra. Concorda? Aí C. A ironia é a figura de linguagem predominante na linguagem verbal, presente nas falas de Calvin e no terceiro e quarto quadrinhos, por meio de metáforas. Quadrinhos, ponto. Por meio de metáforas, Bill Watterson faz uma dura crítica à indústria norte-americana de guerra. É a letra C. Tá? Não é a letra A, porque a linguagem verbal não auxilia, a linguagem diz que a linguagem não verbal não auxilia na construção dos sentidos, e a gente sabe que uma tirinha para qualquer história em quadrinhos, para ter o sentido construído, né, é formado por linguagem verbal e não verbal, e aí só essa afirmação ela cancela a alternativa A e a alternativa D. A alternativa não B, a alternativa A e a D são canceladas e são erradas, né? A alternativa B está errada porque não existe a importância, né, guerra, não existe a importância da indústria de guerra para a promoção da paz mundial, e C é a alternativa correta. Questão 5. Isso aqui. A civilização pós-moderna culminou em um progresso inegável, que não foi percebido antecipadamente em sua inteireza. Ao mesmo tempo, sob o mau uso da ciência, da tecnologia e da capacidade de invenção, nos precipitou na miséria moral inexorável. Os que condenam a ciência, a tecnologia e a invenção criativa por essa miséria ignoram os desafios que explodiram com o capitalismo monopolista em sua terceira fase. Em páginas secas premonitórias, E. Meldenly apontaram a tais riscos. O livre jogo do mercado, que não é e nunca foi livre, rasgou o ventre das vítimas. Milhões de seres humanos nos países ricos e uma carrada maior de milhões nos países pobres. O centro acabou fabricando a sua periferia intrínseca e apossou-se, como não sucedeu, nem sob o regime colonial direto, das outras periferias externas, que abrangem quase todo o resto do mundo. Ernest Ansel Mendel, economista e militante político belga. Tá? E aí, o emprego das aspas em uma dada expressão pode servir, inclusive, para indicar que ela, isso é aspas, né? Mas é importante a gente saber das aspas. Foi utilizada pelo autor com algum tipo de restrição? Pertence ao jargão de uma determinada área do conhecimento?
contém sentido pejorativo, não assumido pelo autor. E aí? Quais são as alternativas? Considere as seguintes ocorrências de emprego das aspas presentes no texto: pós-moderna, mau uso, livre jogo do mercado, livre e resto do mundo. As modalidades 1, 2 e 3 de usos das aspas elencadas acima verificam-se respectivamente em. Vamos lá. Modalidade 1. Foi utilizada pelo autor com algum tipo de restrição. Qual foi utilizada? Vamos lá. E aí? Vamos para cá. Pertence ao jargão de uma determinada área do conhecimento. Pós-moderna, mau uso, livre resto do mundo. Livre jogo de mercado. Então, a C, né? Tá aqui na segunda, então só pode ser a alternativa A ou B. Né? Porque livre jogo de mercado é jargão, né? Então, ou A ou B, aqui, foi utilizada como restrição. Então, vamos para cá. D de restrição. Pós-moderna ou mau uso. Vamos para aqui, para a linha 1. A civilização pós-moderna, acredito que seja B. Vamos ver aqui. É sim. Então fica B, C e D, não é isso, Alana? Alternativa B. Pronto. Questão 6. Percebe que nessa questão anterior, ele busca ali, né? A questão ela busca a intenção do autor no texto. Ele era inimigo do rei, nas palavras do seu biógrafo Lira Neto. Ou ainda um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem no século XX, parte do seu acervo inédito será digitalizada. História Viva, número 99, 2011. Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que isso é interpretação pura. Qual conclusão eu posso chegar? Ou seja, não está explícito no texto, a gente tem que buscar. A digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. B. O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. C. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. O grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou na sua temática indianista. E aí, as temáticas de José de Alencar, nenhuma delas são atemporais. Quer dizer, eu seria muito radical estar falando isso, mas boa parte, eu não conheço todas. Mas elas são meio que atemporais, elas são muito frutos do seu tempo.
A gente viu a importância de José de Alencar. Na época, José de Alencar, ele é importante porque ele reaviva a identidade nacional, tá? Letra D. Exatamente. Vamos para cá, questão 7. A substituição... Oxente, vamos lá, volta para cá. A substituição do haver por ter em construções existenciais no português do Brasil corresponde a um dos processos mais característicos da história da língua portuguesa, paralelo ao que já ocorrera em relação à aplicação do domínio de ter na área semântica de posse no final da fase arcaica. Matos e Silva analisa as vitórias do ter sobre haver e discute a emergência de ter existencial, tomando por base a obra pedagógica de João de Barros. Em textos escritos nos anos 40 e 50 do século XVI, encontram-se evidências, embora raras, tanto do ter existencial, não mencionado pelos clássicos estudos da sintaxe histórica, quanto do haver como verbo existencial, como concordância, lembrado por Ivo Castro e anotado como novidade no século XVIII por Said Ali. Como se vê, nada é categórico, e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Há mais perguntas que respostas. Pode-se conceber uma norma única e prescritiva? É válido confundir o bom uso e a norma como a própria língua? E dessa forma fazer uma avaliação crítica e hierarquizante dos outros usos e através deles dos usuários? Substitui-se uma norma por outra? Para a autora, a substituição de ter por haver em diferentes contextos evidencia que... Até aí. Oxe, minha cara. O estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa histórica. O estudo dos clássicos de sintaxe histórica enfatiza a variação e a mudança da língua. C. A avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma. A adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos. Os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. E aí? Gente, eu vou fazer o seguinte, depois dessa aula, tá? Depois dessa questão a gente encerra. Eu esgotei aqui, tá? Tô totalmente cansada sem conseguir pensar. E aí vocês vão responder essas atividades e vão me mandar o gabarito, tá? Ou então vocês respondem e a gente pode marcar um segundo momento para rever essas questões que vocês ficaram com mais dificuldade, tá? A gente vai encerrar quando terminar essa daqui. Bora lá. Como se vê, nada é categórico. É um purismo e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Um purismo estreito só revela o conhecimento deficiente da língua. E aqui. Vamos para aqui. Os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. E aí? Concorda? Tá no texto, só tá escrito de uma forma diferente. Entendeu? O que é que a gente vai fazer agora? Vou fechar aqui, tá? Para ir com tudo de vocês. Então, vocês vão fazer o restante dessas atividades
em casa, aí, né? E aí vocês vão me mandar o gabarito. E aí eu vou marcando as que estão corretas. E vocês vou marcando as que estão corretas, ou marco as que estão erradas, e digo as que estão erradas a vocês. E aí vocês vão tentar fazer até chegar certa, tá? A gente vai trabalhar nesse esquema, tá bom? E a gente encerra aqui, tá? O nosso mini curso de interpretação. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um feedback para mim lá no meu WhatsApp, tá? Porque eu preciso copiar e colar. Eu quero colar no meu Instagram o feedback de vocês. Eu acredito que esse mini curso ele agregou muito para vocês, né? Espero que essa minha crença ela seja realmente efetiva, que ele tenha agregado mesmo, né, para vocês. E a gente vai se mantendo, vai vir outros eventos por aí. E desculpa algumas falhas que houveram, né? Que sempre há. E a gente vai se aprimorando para trazer sempre o melhor, tá bom? Um beijo e a gente vai se vendo.